Você sabe como e quando foi gravado o som pelo ar pela primeira vez na história da humanidade? Se você está pensando no Thomas Edison recitando Mary Had a Little Lamb na frente do seu fonógrafo, você quase acertou, só que você chegou 18 anos atrasado. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow, and everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. Em 1857, Edouard Martinville, um bibliotecário francês, havia registrado a patente de uma coisa que ele chamou fonoautógrafo. Fonoautógrafo consistia de um cilindro com fuligem na sua superfície, uma espécie de papel carbono, em que, conforme ele falava num cone muito parecido com o fonógrafo do Thomas Edison, vibrava uma membrana em que estava fixo uma espécie de pincel que marcava o papel carbono, retirando a fuligem de alguns pontos e marcando aquilo que era som agora numa imagem em cima do papel carbono. A questão é que o fonoautógrafo apenas registrava, ele não reproduzia, e nunca foi a intenção do inventor. Só em 2008, um grupo de pesquisadores da First Sound, usando o laboratório de Berkeley, conseguiu, com as imagens dos fonoautogramas, criar uma metodologia que transformaria a imagem no som. E então, a gente tem isso aqui. O som que a gente pode ouvir é o próprio Edouard cantando Au clair de la lune, que é uma canção folclórica francesa. Se liga. Au clair de la lune, mon ami Pierrot. O que ele estava tentando inventar é até mais audacioso do que o gravador. Ele queria inventar uma espécie de mecanismo que pudesse transformar o que era dito direto numa informação que posteriormente se transformaria no texto escrito. Ele deixou, junto com todas as gravações que ele produziu, e ele produziu várias, a gravação do som do diapasão numa frequência bem determinada. Essa foi a forma que os pesquisadores conseguiram determinar a velocidade correta de execução do que havia sido gravado. Ele deixou tudo pronto. Isso é uma perspectiva histórica realmente admirável. Ele achava que a grande luta do escritor é com a caneta e que talvez se ele pudesse narrar a história e aquilo ser transformado automaticamente em texto, uma parte do problema estava resolvido. Infelizmente, Edouard morreu e foi enterrado numa sepultura sem nome. No testamento, ele deixava uma preocupação com a sua própria invenção e com o trabalho que ele desenvolveu, pedindo para que os filhos não deixassem cair no esquecimento. Aqui fica então esse vídeo. Edouard, não esquecemos. Em 2015, o trabalho do Edouard entrou para o Registro da História do Mundo, organizado pela Unesco. Beijo, tchau. Se você quiser saber um pouco mais, eu vou deixar o link nos stories.